descoberta do ouro, né? E ver esse processo aí de descoberta do ouro aqui no Brasil. Aqui dá início ao segundo grande ciclo econômico brasileiro, tá bom? Então vamos lá. Cadê aqui? Ai, não, de novo. Deixa eu abrir o PDF, então. Estou abrindo aqui o PDF, tá? Que o PowerPoint, às vezes, aqui dá uns tiltzinho. Deixa eu botar aqui. Página. Bom, então a gente estava falando da exploração de ouro no Brasil, né? Então, como ocorre esse processo, né? Então, ó, o processo de interiorização a gente já viu na semana passada, então não vou me prender, não vou falar muito mais dele. Mas aí a gente vai falar agora da exploração do ouro de fato. Então, com esse processo de interiorização, por volta de 1895, pela primeira vez, se encontra ouro aqui no Brasil. Então, assim, foi importante, por quê? Porque a gente tinha a crise do café que estava se instalando depois da expulsão dos holandeses em 1654. Né? E aí, óbvio que até eles começarem a produzir nas Antilhas e ganhar mesmo o mercado, demanda aí uns 10 anos. Então, se eles foram expulsos ali em 1654, vamos botar aqui 1674, 1675, eles têm esse déficit realmente, né? Um ponto, pessoal, que eu sempre falo, não quer dizer, tá, reiterando mais uma vez, que se deixou de ser explorado, produzido o açúcar no Brasil. Só que ele já não tinha aquela mesma lucratividade que tinha antes dessa separação e dessa briga aí com os holandeses, certo? E aí, já nesse início da crise do açúcar, em 1695, os bandeirantes ali, os brasileiros, os paulistas, eles encontram ouro na região do Rio das Velhas, em Goiás. E a partir daí, começou um processo de ocupação daquela região centro-oeste do Brasil. Então, e do sudeste, né? Porque Minas faz parte ali do sudeste, apesar de ter fronteira com todo o centro-oeste do Brasil. Então, muitas áreas ali de Minas, Mato Grosso e Goiás começaram a ser ocupadas. Por quê? Porque nessas regiões se encontrou ouro. Né? Então eles precisavam ocupar essas regiões. Então, a grosso modo, seria o equivalente a você ter... Deixa eu ver aqui. Então, você tinha, por exemplo, a região de ouro,
ao seu redor você vai ter a região. Então você vai ter essa região aurífera lá no interior do Brasil. E ao redor dessa área de exploração de ouro, aí sim, nós teremos aqui uma área urbana criada, né? Então, assim, a galera vai lá para explorar ouro, e aí, tipo, eu estou falando de Mato Grosso, de Goiás, né, de Minas, num período em que, para chegar nessa região, era muito complicado, por exemplo, em algumas partes de Goiás e do Mato Grosso, era mais viável ir de barco, entrar pelo Rio da Prata, para pegar o Rio Paraná, do que ir por terra, porque demorava muito mais. Então, para vocês terem ideia de como a locomoção no Brasil nesse período era difícil. Então, tipo, eles tinham que se estabelecer. O ouro, se hoje é algo valorizado, nesse período era algo ainda mais importante, né? A gente tinha ali aquela lógica do metalismo, né? Que a gente já falou, que eu já falei isso para vocês, do período do capitalismo mercantilista, né? E aí o metalismo é uma das bases. Então o ouro é algo muito importante para Portugal, até para sair da crise que ela estava, que a coroa estava inserida. Então eles vão ocupar. E aí, tipo, imagina, é uma região que não tinha nada, nenhuma estrutura, e de repente chegam lá, sei lá, milhares de pessoas. Então, obviamente, que acabou se desenrolando e acontecendo em uma região que não tinha a estrutura necessária para como é para poder receber aquela quantidade de pessoas, tá? E isso acabou gerando uma crise na região. Por quê? Porque você vai ter muita gente na região e você não tem gênero de subsistência suficiente para poder suprir todo mundo. E aí, principalmente até os 3 primeiros anos, a gente tem grandes e cíclicas crises lá nessa região, nessas regiões, né, para ser mais correto, tá? Então, assim, o que é que acontece? Para poder se resolver esse problema, em torno dessa área urbanizada, você vai ter o surgimento de uma área produtora, tá? Então, você vai ter aqui no centro a área que vai, né, exploração de ouro. Aqui você vai ter onde a galera morava, né, se estabelecia, e aqui a área produtora, certo? Então é mais ou menos assim que acontecia. Como também, tá, de outras regiões do país, do Nordeste, do Sul, vinham também outros insumos. Então, por exemplo, do Sul vinha carne, vinha couro, vinha os animais para o transporte do ouro, da prata. Do Nordeste vinham escravos, vinham o próprio açúcar, rapadura, enfim, tudo isso acaba vindo aí para essa região. Então, essa descoberta do ouro, entre outras coisas, foi importante porque acabou gerando, tá, essa interligação entre as regiões do país, né? Então, isso foi algo extremamente importante, porque, tipo, como eles não conseguiam produzir tudo lá, e aí dependia muitas vezes, né, do que vinha de outras regiões, aí acabou
gerando essa vinculação. Então, foi muito importante, né? E aquela região, ela desenvolveu uma característica extremamente urbanizante. Então, a região de exploração do ouro, a gente tem muitas características. Se você vai lá para a região de Minas Gerais, que tem no Triângulo Mineiro, a região lá de Diamantina, de Ouro Preto, a gente percebe que são áreas, e se comparado a outras partes do país, que eram extremamente urbanizadas e que tinham uma lógica social muito mais dinâmica, pessoal. Por que essa lógica social é muito mais dinâmica? Aqui no Nordeste nós tínhamos muito aquela dicotomia, senhor, escravo. Na região de Minas isso vai ser um pouquinho mais menos forte, digamos assim. Então, a sociedade mineira, ela é uma sociedade que ela permite uma mobilidade social bem maior. Tanto que tem um dos famosos casos, né, de uma ex-escrava que fica muito poderosa, porque ela casa com um homem muito influente da coroa, que é a história de Chica da Silva, que se eu não me engano tem até um filme, eu sei que tem uma novela com nome, mas eu tenho quase certeza que tem um filme também. Então, é toda essa dinâmica que se desenvolve ali na região. Então, continuando, certo? É óbvio que a exploração aurífera, a exploração de ouro, era algo extremamente valioso para a colônia, para a metrópole, né, para a coroa. Então, eles vão organizar um sistema para, desculpem, para poder controlar ao máximo essa região do país. Então, tipo, primeira coisa que inclusive vai gerar uma treta, que a gente vai falar posteriormente quando for falar das revoltas nativistas, foi a distribuição das áreas que tinha ouro. Então, tipo, tinham as datas e tinham as faisqueiras. As datas eram os locais onde, depois da verificação dos técnicos, das pessoas lá da coroa, se percebia que tinha mais ouro. E aí, essa região que tinha mais ouro, ela ficava nas mãos de quem tinha mais escravos, das pessoas mais ricas. Por quê? Porque como lá tem mais ouro, a ideia da coroa era que as pessoas que tivessem mais condições de explorar, que explorassem. E aí eles botam para descer lá, né? Eles esperam que, 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 que essas pessoas possam explorar mais. E aí, tipo, também tem muita gente que vem para o Brasil, pessoal, para arriscar, né? Para dar um doidão e tipo, eita, será que vai dar certo? Muita gente migra tal, e vem com a cara e a coragem. Então, essas pessoas que estavam sozinhas, que tinham um número pequeno de escravos, essas pessoas recebiam as faisqueiras, que era um lugar onde tinha pouca incidência de ouro. Outra mudança é que Minas deixa de ser uma província e passa a ser uma intendência. E aí o intendente ele vai ter poder de polícia, poder de justiça. O objetivo ali da intendência é fazer com que haja um controle maior da, da coroa portuguesa, né, sobre a região que era extremamente rica por conta do ouro. Tá? E aí, óbvio, né, que eles vão criar uma série de artimanhas, para além de controlar, para que eles pudessem arrecadar os impostos. Então, eles criam o imposto sobre o ouro. E aí tem vários. Tem um, inclusive, que eu esqueci de colocar aí. O que geralmente se explora, que geralmente se fala,
que a gente escuta desde lá do fundamental, é o quinto, que também ficou conhecido por alguns como o quinto dos infernos. Então, 20% do que os caras conseguissem explorar era da coroa. Então, já tinha um imposto ali de 20%. Fora isso, ainda tinha a captação, que era a cobrança por escravo que os caras tinham. Todo escravo maior de 12 anos pagava uma espécie de taxa. Por quê? Porque esse escravo conseguia obter mais ouro. Né? Então, eles cobravam a taxa em cima. Tinha a derrama, que era a cobrança dos impostos atrasados. E tinha também a que eu esqueci de colocar aqui, pessoal. Deixa eu anotar. Que era a finta. A finta tem que se mandar, no mínimo, 100 arrobas de ouro por ano. Então, cada cidade lá, produtora tal, de extração de ouro, tem que mandar, no mínimo, 100 arrobas de ouro para Portugal. O que dava, mais ou menos, um envio mínimo de 1.500 quilos de ouro por ano. 1.500 quilos. Galera, só para vocês terem uma ideia, hoje, 1 grama de ouro varia entre 150 e 160 reais. Então, vamos multiplicar. 160 Então, o Brasil tem que mandar, né, as crianças escravas já a partir dos 5, 6 anos já começavam a trabalhar. Mais ou menos isso. Ó, se a gente fosse pegar em valores em real, seria o equivalente ao Brasil mandar para Portugal, no mínimo, 240 bilhões por ano. No mínimo, em ouro. Né? Então, para ver o quanto o Brasil foi explorado nessa época da exploração do ouro. Então, assim, é uma exploração gigantesca. Né? E aí, se não se cumprisse a finta, né, as 100 arrobas de ouro, esse imposto ficava, mandou, em vez dos 1.500 quilos, mandou 1.200, então ficou devendo 300. No ano que vem tem que mandar no mínimo 1.800, senão ocorria derrama. E aí na derrama, meu amigo, os caras pegavam até bens das pessoas, móveis, escravos e tal, para equiparar ao valor dos 300 quilos de ouro que ficaram sem ser enviados para Portugal. Então era um cerco que era fechado, que era muito grande. Tá? E aí, para aumentar o controle também, em 1725, a coroa portuguesa criou a primeira casa de fundição. Então, o que era isso? Antes da criação das casas de fundição, se enviava muito ouro em pó, ou pequenos fragmentos para pó, que a gente diz não é pó, literalmente não, tá, pessoal? São pequenos fragmentos, porque a grande parte do ouro que se extraía aqui no Brasil, que a gente chama de ouro de aluvião, que é aquele que o cara vai lá para os rios e tal, fica meio que peneirando e buscando o ouro. Né? Então, assim, você não vai encontrar, é muito difícil, grandes fragmentos. Então, geralmente são
fragmentos pequenos. E aí, o que acontecia? Para sonegar o quinto, os caras mandavam, né, esse ouro em pó, né, em pequenos fragmentos, para a Europa, dentro das imagens do santo, que eu acho que todo mundo já escutou esse ditado, né, essa frase, o famoso santo do pau oco. Então, tipo, eram enviados, eles deixavam as estatuazinhas dos santos ocas e mandavam ouro dentro das estátuas para poder sonegar os impostos. E aí chegava na Europa, em Portugal, eles conseguiam vender o ouro daquele jeito. Só que se estabeleceu um controle a partir daí, então, da criação das casas de fundição, um controle muito rígido em torno da venda do ouro na Europa, para que houvesse um controle maior. Então, a partir da criação das casas de fundição, se estabeleceu que, a partir dali, só se negociaria na Europa com o ouro que viesse em barras, né, e que essas barras tinham que ter o selo da coroa portuguesa, senão ela não seria aceita no mercado europeu. Então foi uma maneira, óbvio que no mercado negro, né, provavelmente, isso aconteceria, né? Mas tipo, de maneira legal você não poderia mais fazer isso como poderia anteriormente. Então vejam basicamente que o tempo inteiro a coroa portuguesa ela quer fechar o cerco em torno da produção de ouro, né, da extração de ouro no Brasil. E, como eu disse, né, diante da situação, ocorre a chamada Guerra dos Emboabas. Por quê? Quem acha o ouro ali na região central do Brasil, né, região de Minas e tal, a gente já viu, foram os paulistas, foram os bandeirantes. Só que, óbvio, e aí vamos lembrar, né, o Brasil ele é uma colônia, então ele tem que obedecer a Portugal. E aí, obviamente, que a coroa vai, diante daquela distribuição das áreas de mineração, favorecer os portugueses, né? Então, as datas e tal ficavam sempre nas mãos dos portugueses. Eles tinham os privilégios. Os paulistas, que descobriram a região, os bandeirantes e tal, obviamente ficaram insatisfeitos com o que aconteceu e resolvem entrar em conflito, que é a chamada Guerra dos Emboabas. Emboabas era como popularmente os indígenas eles se referiam aos bandeirantes, e aí por isso foi chamada de Guerra dos Emboabas. Então, o que é que eles reivindicavam? Eles queriam o controle sobre as lavras, né, as datas, as regiões de maior produção de ouro que a coroa portuguesa havia concedido aos portugueses. É óbvio que a gente está falando de uma guerra entre bandeirantes, entre colonos e sua metrópole. Então, obviamente, é é, como é uma luta relativamente desigual, né? E aí, óbvio que eles perdem. O resultado, obviamente, derrota dos paulistas, é quando se cria a capitania de São Paulo e das Minas. Então são criadas mais duas novas capitanias, porque antes só existia a capitania de São Vicente. Então, a capitania de São Vicente agora é a capitania das Minas. Como eles não puderam ficar naquelas áreas, eles avançaram ainda mais, e aí vão achar, ó, na região de Mato Grosso, Goiás, né? E vão ser os responsáveis por uma ocupação ainda mais no interior brasileiro. Tem uma cidade de Goiás, fica ali relativamente perto de Brasília, que eu fui, acho que é Lusiânia, se não me engano, que é uma cidade que ela trabalha justamente só com essa parte de pedras, de rochas e tal, essa coisa da mineração, que ainda é muito forte
lá naquela região. Tá? E isso é um detalhe que é importante, porque geralmente no ensino fundamental os professores geralmente não falam muito disso. E outro ponto que gosta muito, que eventualmente é explorado quando se fala desse processo, né, de extração de minérios e tal, de bens preciosos aqui no Brasil, é a extração de diamantes. Certo? E por que, né, foi importante? Primeiro, a gente vai ter uma, uma demora, né, para se descobrir os diamantes, diferente do. Quer dizer, já demorou para se descobrir o ouro, né? Para achar o diamante demorou ainda um pouquinho mais depois da descoberta do ouro. Então, eles, né, a coroa portuguesa, cria o chamado Distrito Diamantino. Então, cria uma localidade exclusivamente com esse intuito. E aí, esses pontos extremamente importantes, pessoal. Então, porque diferente do ouro, que sempre funcionou dessa primeira maneira aqui, ó, certo? A extração de diamante ela mudou ao longo do tempo. Então, ó, até ali, né, se concedia as datas e cobrava o quinto, não quisto, tá? Do que era produzido, do que era extraído de diamantes da região, tá? Mas a partir de 1734 tem os chamados contratos de monopólio. E aí um contratador tinha tudo. Então só aquela pessoa que poderia é, explorar, tinha o direito de explorar legalmente falando, obviamente, os diamantes no Brasil. E aí dura até 1771. Quando aí vem 1771, o governo português, a coroa portuguesa, decide que, a partir de agora, só a própria coroa portuguesa é que vai ter o direito de, de explorar a atividade relativa aos diamantes. Então, vai ter esses 3 períodos aí, por isso que vocês têm que estar muito atentos, né, a isso aí. Isso aqui ocorre, tá? Esse aqui de 1771 aqui, após na época do período Pombalindo, o Marquês de Pombal, que ele está no poder como primeiro-ministro em Portugal. Então, vai ter essas particularidades, porque o diamante ele é ainda mais valioso do que o ouro. Por isso que o controle precisava ser ainda maior, certo? Deixa eu ver. Aqui é só um quadro, né? Para a gente perceber o quanto foi enviado de ouro do Brasil para Portugal. Então, ó, ali nos 4 primeiros anos, a gente tem 9.000 quilos de ouro sendo enviados. E aí, eu acho que a gente tem o auge ali, 10, 13, por volta ali de 1735 até 1739, que vai dar aí mais ou menos 14 mil, né? 14.000 quilos de ouro. Vamos fazer uma continha rápida aqui.
ali entre 1735 e 1739, seria o equivalente ao Brasil ter enviado a Portugal 2.240 bilhões de reais para para Portugal. Seria o equivalente praticamente a mandar um PIB. Não, o PIB da gente está em reais, deve estar uns. Apesar de ter uma queda, né? Mas era em torno ali de 10 trilhões de reais. Mas seria um terço praticamente do nosso PIB enviado. Então veja o quanto explorado. E aí a gente está pegando só um período ali aleatório, tá? A gente não está pegando todo o período e tal, enfim, que ele está inserido, não. Então, isso aí é para a gente perceber o quanto. Tanto que, assim, em 1776, Lisboa ela passa por uma grande hecatombe. Tanto que eu tive a oportunidade de conhecer alguns portugueses e eles disseram, não, Lisboa foi reconstruída com o ouro brasileiro. Por quê? Tem esse grande terremoto, eu não lembro agora se é 76 ou é 77, mas enfim. E esse terremoto, por um infortúnio do destino, ele atinge a região à noite, a região de Portugal, de Lisboa à noite. E aí, tipo, como atinge à noite, aí vamos pegar a galera, utilizava iluminação de velas e tal, começa a cair os prédios, e aí gerou o quê? Tinha um terremoto, agora gerou um grande incêndio. Só que esse terremoto também causou um tsunami. Então, foi o terremoto, foi um incêndio e depois um tsunami. Então, assim, foi tipo, praticamente a cidade foi totalmente destruída e foi reconstruída com esse ouro aí que foi extraído do Brasil. Então, é para a gente perceber o quão foi importante para Portugal esse período. Então, ó, na próxima semana, tá, para a gente não iniciar, para não parar aqui pela metade, a gente vai falar das revoltas coloniais, das chamadas revoltas nativistas. Tranquilo, pessoal? Então, um ótimo resto de semana para vocês, tá? E até segunda-feira.